Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos que possam se assentar, que a palavra vai ser meio estendida, para ele ficar à vontade. Vou estar falando sobre uma palavra bastante conhecida, e vou estar ministrando dentro daquilo que o Espírito Santo me passar. Uma palavra que ela é bastante pregada, né? Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Amém? Amém. E a palavra de Deus diz assim, né? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeiras, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai ouviu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecestes nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar o novilho gordo para ele? Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Aleluia.
Essa é uma palavra bastante conhecida, que é o do filho pródigo, né? O filho perdido. E a gente vai estar, dentro do contexto, estudando um pouco sobre essa palavra, né? De um filho que tinha tudo na casa do pai, né? Ali ele tinha segurança, ele tinha o alimento, ele tinha o cuidado do pai, e decidiu se afastar, pegar as bênçãos, né, que lhe cabiam, e se afastou, foi tentar a sorte, né, sozinho no mundo, né? E o que aconteceu, né, que lá na frente, lá no mundo, né, ele acabou sofrendo, passando necessidade, e é onde ele teve que retornar à casa do pai, né? E a palavra de Deus nos diz que desperdiçou. Quantas vezes a gente desperdiça o nosso tempo com coisas banais, né, no mundo lá fora, né? Coisas que a gente não aproveita de nada, né? A gente se distrai com o mundo e aquilo que realmente nos interessa, né? Que é o momento com a família, que é o momento com Deus, que é o momento com a nossa paz, a gente perde lá fora do mundo. Porque a gente tem uma falsa ideia de que o mundo lá fora vai nos trazer felicidade. E muitas das vezes, praticamente sempre, né? O mundo ele te dá essa falsa esperança. Mas do mesmo modo que ele te dá essa falsa esperança, ele te traga de uma vez, né? E quando você vai cair em si, você já está afundado, você já está na lama, né? Padecer necessidade, né? Depois desse período que você está no mundo, quando você começa bem, aí você vai se desperdiçando tudo aquilo que você já tinha adquirido, né? Ao momento de se afastar da casa do pai, tudo aquilo que você tinha adquirido, aquela força espiritual, aquela bênção, a partir do momento que você vai para o mundo, você vai se enfraquecendo, você vai endurecendo a sua fé, né? Você vai perdendo aquele intuito de estar na casa do Senhor, né? Você vai se esfriando, como diz, né? E quando você vai ver, você já está perdido. Muitas vezes você já não tem mais força de voltar, né? Como o filho teve, né? De voltar para o pai, né? Muitas vezes a gente precisa daquela boa amiga para poder ajudar e a gente não tem uma ajuda que a gente precisa, ou a gente não tem força de procurar, né? Essa ajuda tão necessária, né? E a palavra de Deus também nos traz uma outra frase: se achegou. Em algumas versões ela fala que o filho se achegou a uma pessoa, né? E aonde ela deu o emprego de cuidar de porcos. E entre os judeus, cuidar de porcos era uma das funções mais humilhantes para eles, né? Que era cuidar de porcos. E ele não só se humilhou para ter esse serviço, como ele desejou comer os porcos. O nível dele de queda, que ele se rebaixou, foi tão grande que ele baixou o nível dos judeus ainda, ele desejou comer aquilo que os porcos comiam. Porque a fome dele era grande. Fome essa que pode ser retratada hoje, mas não é uma fome espiritual. A gente, lá fora, a gente fica com fome. A gente não tem o alimento que a gente tem na casa de Deus. Porque lá fora a gente fica a nossa própria sorte. A gente não tem o cuidado do Senhor. Muitas vezes, né, a gente acaba se humilhando. O filho, ele perdeu, nesse período que ele ficou, ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu uma coisa que ele tinha, né? Ele tinha o nome de filho. Ele começou, a palavra que se achegou, ela em algumas versões também vai dizer que esse se achegou, ele cabe com a palavra mendigar. Ele começou a mendigar serviço, desesperadamente procurar algo para poder satisfazer a fome nesse sentido. Então ele perdeu o nome de filho e virou indigente, virou mendigo. Tudo por quê? Porque ele, de uma forma rebelde, ele se afastou da casa do pai. Ele quis tentar a própria sorte sozinho, pegou o que lhe cabia direito e tentou a sorte. Só que no decorrer desse período, o mundo tragou tudo que ele tinha, ele dispensou tudo aquilo que ele tinha de valor. E ele foi e acabou se virando mendigo, acabou mendigando, acabou implorando por atenção, por alimento, por trabalho, por tudo. Tanto que a palavra de Deus dizendo que até as vestes dele, quando ele voltou, já estavam rasgadas. Ele leva a entender, né, que ele estava realmente na condição de mendigo, né? Condição de pessoa necessitada, né? Apacentar os porcos, né? Como foi que ele foi trabalhar. A gente, muitas vezes, no mundo, quando a gente está no mundo, a gente acaba entrando em ambientes que não cabe para a gente, né? Que a gente é cristão, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente entra e cai dentro de ambientes que não condiz a gente. A gente entra em ambientes sujos, ambientes pesados, e muitas vezes essa sujeira
que está lá fora do mundo, acaba respingando na gente. A gente acaba saindo tão sujo como aquele ambiente. Por quê? Porque a gente acabou se misturando, a gente acabou se rebaixando a um nível que não cabia pra gente, não era pra gente. Porque simplesmente por uma desobediência, por um momento de achar que a gente era dono do nosso próprio nariz, né, como diz a palavra, né? Que foi o que o filho fez, né? Ele tentou, por conta dele, né, levar a vida dele, pegou a herança da parte dele. Algumas vezes a gente vai ouvir falar que antes do pai falecer, né, era dada a herança, né? Não sempre, mas havia casos, como foi no caso dele, que antes do direito dele de herança, ele solicitou a parte dele, né? Porque ele achava que ele era capaz, né, de se virar sozinho, né? Sem o pai, mas sem o pai, né, sem o Senhor, a gente não é nada. A gente não consegue praticamente nada sem a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é constante em nossas vidas. A gente não tem forças, às vezes nem para levantar. A partir do momento que a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta, a gente para de orar, a gente deixa de entregar o nosso espírito para o Senhor, para o nosso Pai. A gente acaba como esse filho, a gente acaba mendigando, a gente acaba caindo, a gente acaba afundando a um nível tão profundo, né? Que a gente acaba sendo um indigente, a gente perde o direito de ser chamado como filho, né? Então, isso. Tornando em si. Este filho, né, ele, em certo momento, quando ele estava apresentando os povos, ele foi e pensou, né, que os funcionários do seu pai, os empregados do seu pai, comiam do bem e do melhor. E ele estava ali naquele local, né, desejando comer alguns porcos comigo. Ele saiu de um lugar onde ele tinha tudo para poder parar no lugar onde que ele aonde que ele precisava mitigar algo. E ele caiu em si, ele foi pensou na casa de meu pai, todos os funcionários dele comem bem melhor, e eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Então, caindo em si, ele decidiu voltar à casa do Senhor. Assim, irmãos, somos nós. Às vezes a gente se afasta da casa do Senhor, a gente se afasta da obra do Senhor, a gente para de fazer as coisas para o Senhor e a gente leva uma vida, né, de qualquer jeito. Mas a gente tem que saber que quando a gente ainda tem a oportunidade de voltar, de reconhecer esse erro e voltar para a casa de Deus, a gente tem uma grande oportunidade, porque muitas vezes nem todos conseguem ter essa oportunidade de você reconhecer seu erro e voltar para a presença do Senhor. Glória a Deus. Porque a partir do momento que a gente se afasta, o Senhor não afasta da gente, e a gente sai de perto. Mas Ele continua olhando pela gente. Mas cabe a gente precisa ter esse interesse de voltar, de reconhecer que a gente se afastou, reconhecer o nosso erro. A palavra de Deus diz, né? O Senhor, ele tem um certo cuidado das pessoas que se humilham, né, perante a Ele, reconhecendo a sua condição de pecador, sua condição de falho, né? Que a pessoa reconhece que ela é pecadora e ela volta para o Senhor pedindo perdão, pedindo que Ele o acolha novamente, como foi que esse filho fez, né? Que ele voltou, pediu ao seu pai, né? Reconheceu o seu erro, reconheceu a sua forma de pecador e pediu perdão ao pai. E o pai o acolheu, né? O pai pegou ele, colocou a melhor roupa nele, colocou o anel no seu dedo e colocou as sandálias em seus pés. A roupa significa a cobertura, a proteção. O pai deu cuidado a ele. E a palavra diz que ele chegou com as roupas rasgadas, né? O pai colocou roupas novas nele, roupas limpas. Ele trocou toda a sua vestimenta, né? O anel que simbolizava era o brasão da casa do pai, que simbolizava que ele tinha uma casa, ele tinha uma família, que ele tinha uma proteção. As sandálias nos pés representavam que ele não era mais escravo, porque na palavra de Deus diz que antigamente escravo não usava sapato. Quem usava calçados eram pessoas que tinham posse, pessoas que tinham casa, que tinham família. E uma das primeiras atitudes que o pai fez com ele foi calçar os pés dele, colocou sapato, simbolizando que ele não era mais escravo. Ele novamente era o filho, porque a partir do momento que ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu a sua condição de pecador e que ele tinha errado com o pai, né? Ele tinha pecado contra a tua casa.
o pai humildemente o abraçou, o acolheu e com festa, né, matou um novinho gordo e fez uma festa, porque é assim nos céus ele nos recebe quando a gente volta para a presença do Senhor. Glória a Deus. A festa no céu, como a palavra de Deus diz, né? Há mais festa no céu do que um filho arrependido, né? Do que 99, né? Já salvo já, né? E aqui na palavra reflete muito bem isso. E o filho que estava, né, na lavoura, né? Algo curioso, né? A palavra de Deus diz que estava todo mundo estava lá festejando, né? O pai, o filho que voltou, os funcionários e o filho mais velho que estava na lavoura, só ele. Por que ele não estava junto com todo mundo festejando? Por que ele foi o último a saber? Lendo a palavra de Deus, né, eu pude entender que muitas vezes a gente, né, está dentro da casa. A gente pode estar dentro da casa, mas a gente está perdido. Muitas vezes a gente está aqui dentro, mas a gente não sabe o que está acontecendo, pois a gente está tão desligado, a gente está tão preocupado com outras coisas lá fora, tão preocupado com outras situações, que a gente esquece o que está acontecendo aqui dentro. Foi o que esse filho fez, né? Ele estava tão preocupado com os afazeres lá, né, da lavoura, que ele esqueceu o que estava acontecendo na sua casa. E ele estava havendo uma festa, pois seu filho mais novo ele tinha voltado, e ele ficou de fora dessa festa. E foi lá quando ele voltou, e ele foi e indagou a empregada do pai dele o que estava acontecendo, né? E aí ele se revoltou, né, e foi procurar o pai dele. E o pai dele pediu então que ele entrasse para participar junto da festa com eles, né? Que ele viesse junto com eles festejar o retorno do filho. E ele se negou, ele não quis. A palavra de Deus nos traz uma revelação, né, que esse filho simbolizava Jesus, como falou a parábola. Esse filho simbolizava os fariseus e os cristãos, porque nem todos entrariam na casa de Deus. Jesus falou, nem todos vão entrar na casa de Deus. E ele não quis entrar, ele não quis entrar na casa do Pai. Nem todos entrariam no reino, né? E ele não quis entrar na casa, o pai dele insistiu. E ele, no momento de rebeldia, ele insistiu em não entrar, ele não quis participar. E ainda retrucou para o pai, né? Porque o pai tinha matado um novilho gordo, né, para receber esse filho, né, que voltava, né? Que tinha voltado do mundo, que tinha caído, tinha perdido tudo que ele tinha, né, e tinha arrependido, né? Humildemente ele tinha voltado, né? E a palavra de Deus nos diz, né, que assim muitas vezes somos nós, né? Perdidos no mundo, falhos e muitas vezes rebeldes. A gente não reconhece a nossa condição de pecador. O Senhor nos dá a oportunidade, né, da gente voltar, a oportunidade de a gente buscar novamente. Mas a gente, com rebeldia, a gente não quer, a gente não volta, a gente não dá ouvido. Deus usa alguém para chegar para a gente para falar, mas a gente se nega a ouvir, porque a gente acha que a gente é o dono de tudo, né? A gente sabe de tudo, a gente pode tudo. Mas Deus, várias vezes, Ele tenta nos buscar, Ele tenta nos trazer de volta. E a gente, em atos de rebeldia, a gente perde essa oportunidade, a gente perde essa chance de poder ter um abraço novamente do Pai, ter o cuidado novamente do Pai, poder retornar à sua casa, ter o seu cuidado, né? Perder essa condição de escravo, né? Voltar a ser chamado de filho. Glória a Deus. Essa palavra de Deus, né, ela nos traz, ela falou no meu coração que o filho, né, ele pecou no momento em que ele desejou, as bênçãos do Pai, mas sem a presença do Pai, ali ele já pecou. Ele nem precisava pegar a sua parte, a sua herança e sair. Só o simples fato dele desejar o que era dele, o direito, mas sem ter a presença do Pai, ele se afastar, ele já pecou já. E a partir do momento que ele vai se de rebeldia e ele sai e vai para o mundo, não precisou de muitos dias, né? Lá ele caiu, ele se afundou, ele se sujou, perdeu tudo que ele tinha perdido, que podia perder, né? Perdeu o seu nome. Assim somos nós, né, meus irmãos? A gente, em pouco tempo, a gente perde tudo que a gente tem, e muitas vezes o que a gente mais tem é o nosso nome. O que a gente mais tem de melhor é a presença do Senhor. E a gente, com ato de rebeldia, a gente sai, aí vai se afastar, em pouco tempo a gente perde tudo.
pecado vem, traga, tira tudo de nós, joga a gente entre os porcos. A gente fica no meio dos porcos comendo o que eles comem, se misturando com eles. E muitas vezes a gente não tem mais como voltar, a gente não sabe o caminho de volta, a gente não tem mais a gente não sabe qual direção seguir para voltar para a presença do Senhor. E isso muitas vezes, quando a gente vai ver isso, já é tarde. Quando a gente consegue ainda ter tempo, né, para poder estar esse momento de voltar ao Senhor e se reconciliar com Ele, as coisas já estão bem ruins, né? E muitas vezes é só assim, né? Quando as coisas já estão bem difícil para a gente, é que a gente tenta voltar ao Senhor. A gente não aproveita aquele momento quando a gente está tudo bem, né? Que a gente está leve, que a gente está feliz, e agradecer ao Senhor, como o pastor falou, né, pelas bênçãos, a gente agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pelo nosso lar, pelo nosso emprego, mas a gente sempre quer mais. Como foi esse filho, né? Ele teve a ganância de querer as coisas do pai, querer mais, tentar as coisas lá fora, querer mais do que ele já tinha ali, né? Mas ele não queria depender do pai, ele queria ser por conta dele. E por esse simples ato dele de achar que ele sozinho poderia fazer algo, ele caiu numa terrível tristeza, né? Caiu na pobreza, caiu a quase no ponto de perder sua vida, né? E a palavra de Deus nos diz que não importa o quão longe você pode sair, você pode ir na presença do Senhor, o quão difícil você possa estar passando, ou ao qual nível você possa ter chegado, mas a partir do momento que você decidir, que você reconhecer sua condição de pecador, reconhecer suas falhas e se entregar verdadeiramente ao Senhor, o Senhor te abraça, o Senhor te acolhe novamente. Ele te veste, Ele te coloca vestes novas, Ele coloca o anel sobre os seus dedos, Ele coloca o sapato aos seus pés, Ele tira essa situação sua de escravo, você volta a ser filho, algo que você nunca deveria ter deixado de ser, que é filho do Senhor, o único que pode fazer algo, o único que é o seu melhor, que é o Senhor. Então, irmãos, não vamos querer se distrair com algo lá de fora, das coisas do mundo. Não vamos querer se afastar, deixar a casa do Pai, se afastar por algo talvez que a gente possa ver, talvez deixe os nossos olhos, mas peça a direção do Senhor, se realmente aquilo é para você. Se aquilo for talvez te atrapalhar, você estar na presença de Deus, não é para você, irmãos. Eu tive